Pessoal, para o remover aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer igual a gente fez aqui com o adicionar, porque eu acho que a gente foi emendando aqui e a coisa saiu muito mais feia e complicada do que precisaria ser. Então vamos pensar no remover do zero, né? Vamos pensar num remover já para uma lista duplamente ligada, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa tratar, né, no caso do remover, se eu estiver tentando remover alguma coisa de uma lista vazia, tá? Ou seja, se início for igual a nulo, né, igual a gente já tinha anteriormente, eu não vou remover nada, né? Minha lista está vazia, então eu simplesmente retorno. Se não, pessoal, agora a gente tem que buscar, né, a posição que a gente quer remover, tá? Então vamos criar aqui aquela referenciazinha para célula atual igual a início, tá? Vou também manter aqui o meu ponteiro i igual a zero, tá? O meu índice. E aí nós vamos para aquele while enquanto atual for diferente de nulo ou i for diferente da posição que a gente quer remover, tá? Então a gente vai modificando aqui a referência para a célula atual, né, passando para a próxima célula e incrementando o i até achar a posição que a gente quer remover. Tudo bem? Então, depois que a gente achou, né, na verdade, assim, depois que a gente rodou esse laço aqui, a gente vai chegar numa situação aqui no final que ou ele achou a posição que ele deseja remover, né, o item da posição que ele deseja remover, ou então ele chegou no final da lista e não achou nada, tá? Que vai ser o caso quando o atual, né, for igual a nulo, tá? Então, quando o atual for igual a nulo, é porque eu não tenho uma célula para remover, né? Porque a célula que eu iria remover, ela não existe. Então, se atual for igual a nulo, eu também vou simplesmente retornar aqui sem remover nada, tá? E aí a gente até pode fazer o seguinte, então, né? Esse início aqui passa a ser desnecessário. Por quê? Porque se o atual for igual ao início e o início for nulo, ele não vai rodar isso aqui nenhuma vez, o atual vai ser igual a nulo e ele vai retornar aqui, tá? Fazer essa verificação aqui no início não serve para muita coisa. Otimiza um mínimo o código, né? E adiciona uma linha a mais, uma complicação a mais, uma coisa a mais para entender, tá? Bom, então aqui, se eu não achei a posição que eu quero remover, então eu já encerro. Se eu passei daqui, é porque eu tenho uma célula, né, para remover e estou na posição que eu desejo remover, tá? Porque no caso do atual ser diferente de nulo, né, ele teria saído aqui do nosso laço porque ele chegou na posição que ele quer remover. Na verdade, eu estou fazendo uma besteira aqui, pessoal. Aqui não é e, tá? Aqui é, aliás, não é ou, é e. Pensei numa coisa e fiz outra. Então, enquanto atual for diferente de nulo e a posição o i for diferente da posição que a gente quer remover, isso aqui tem que ser executado. Não é ou, senão ele não sairia, né? Enquanto as duas condições não fossem verdadeiras. Então, se uma delas deixar de ser verdadeira, ele sai do laço, tá? Que é ou atual é nulo ou i chegou na posição. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então agora a gente tem o caso que achamos a posição onde nós queremos remover, né? Vamos fazer a remoção então. Como que eu faço a remoção, pessoal? Eu verifico, né, se eu tenho uma célula anterior. Se eu tiver uma célula anterior àquela que eu estou removendo, eu pego a referência para a próxima célula e modifico ela para a célula depois da que eu estou removendo. E eu verifico se eu tenho uma célula depois da que eu estou removendo, e se eu tiver uma referência nela, se ela estiver lá, eu pego a referência dela para a anterior e faço, né, e modifico ela para a célula anterior a que eu estou removendo.
Então vamos aqui pegar essas duas referências. Célula anterior é igual atual ponto anterior, tá? Tô fazendo isso aqui só para o código ficar mais legível, para a gente não precisar ficar fazendo atual, ponto anterior, ponto próximo, assim, né? Igual ali em cima, senão vai ficar uma coisa horrível. Então vamos lá, célula ponto próxima é igual atual ponto próximo, tá? Eu posso fazer isso porque eu sei que o atual é diferente de nulo, senão teria saído aqui, tá? Então não tenho perigo de ter uma exceção, né, de ponteiro nulo aqui nesses casos, tá? Então o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou verificar se a anterior realmente está lá. Anterior for diferente de nulo. Aí o que que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou pegar essa célula anterior e a referência dela para a próxima passa a ser a minha próxima célula, que pode ou não ser nulo, certo? Então, é isso. Aí, aqui embaixo eu vou fazer o contrário. Se próxima for diferente de nulo, aí eu vou pegar essa referência da próxima ponto anterior e mover ela, né, para a célula anterior. Então, o que eu estou fazendo aqui é tirando, né, a célula atual aqui da jogada. Tá? Eu estou pegando tudo que fazia referência para ela e removendo, passando para a próxima célula e passando para a célula anterior. Tá? Então, com isso aqui, eu já mataria. Só que agora eu tenho dois casos aqui também que eu preciso pensar em resolver. Que é quando eu estou removendo a primeira célula, né, a célula inicial, e quando eu estou removendo a última célula, tá? Vamos ver como resolver isso, porque aí eu preciso trocar essas referências para célula início e para célula fim. Por sorte, pessoal, se a gente parar para pensar, né, o que que eu poderia vir aqui e colocar mais if, fazer if início igual atual, então eu modifico o início para próxima. É uma coisa que daria para fazer. Mas não é necessário. Por quê? Porque o que que eu sei sobre a célula início, sobre a primeira célula? Tá? Eu sei que a primeira célula ela não tem nenhuma célula anterior a ela, certo? É o caso quando o anterior é igual a nulo. Então eu posso usar aqui, ó, no else. Então, se anterior é igual a nulo, né, se a minha célula atual não tinha nenhuma célula anterior, é porque a atual era o início. E aí quem vai passar a ser o início agora? Início vai passar a ser a célula que estava depois dela, a próxima, certo? E a mesma coisa ocorre para o fim. Se eu não tinha nenhuma próxima célula depois da atual, o que que isso me diz? Que aquela era a última célula, certo? Então, se aquela era a última célula, eu vou pegar aqui o fim e fim vai ser a anterior, certo? Será que isso aqui resolve o nosso problema? Estou meio desconfiado, mas vamos lá, vamos executar e ver se aqui a gente já conseguiu matar o problema, tá? Eu vou remover esse... Bom, os adicionar a gente já testou, né? Já viu que está funcionando. Então, vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui 5 células. Deixa eu adicionar elas na ordem certinha aqui, só para a gente não ter problema, tá? E aí eu vou remover lista.remover. Vou começar removendo a célula 3, né, que é a que está na posição 3. Vamos ver o que que acontece. Vou executar. 0, 1, 2, 4, 5. 5, 4, 2, 1, 0. Então, a 3 sumiu, né? Não tive nenhuma exceção de ponteiro nulo, não ficou aqui executando infinitamente, então parece que o meu remover, para o caso aqui de uma célula que está no meio, funcionou. Vamos tentar remover a primeira célula, que é um outro caso, né, extremo. Então, vou remover a posição 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Parece que funcionou também. Então, agora vamos remover a última célula. Então, eu vou executar.
0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Parece que funcionou também. Legal, né? Vamos tentar remover uma célula que não existe, né? E ver se ele não vai dar nenhum erro. Não deveria. Vamos lá. Executar, remover a 99. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Também não deu erro. Tá? Então vamos combinar aqui agora um pouquinho mais. Vou remover a 0. Depois eu vou remover a posição 2, né? Só que aí, como eu removi a 0, a posição 2 passaria a ser a célula 3. Então, vou remover a célula 3. E aí, agora que eu removi duas, se eu mandar remover a 3, eu estou removendo a última, né? Que seria 5. É isso? Opa, mostrar não, gente. Remover. Então, vou remover a 3. Então, eu vou remover a 0. Aí eu vou ter 0 e 1 e 2. Aí eu estou removendo a 3, certo? Aí removi a 3. Agora eu passaria a ter 0, 1, 2, 3. E aí eu removeria a quinta, que é a última. Ó, removi a 0, removi a 3 e removi a 5. Tá funcionando. Então, pessoal, bem mais simples, né? Bateu até um certo arrependimento agora, né, de ter feito aqui o adicionar, né, ter simplesmente emendado o que já existia. Eu acho que se a gente tivesse feito igual o remover aqui, né, apagado e repensado ela do zero, talvez o resultado seria muito mais proveitoso, muito mais limpo, tá? Mas serve aí de experiência para gente, para ver que, né, em alguns casos vale a pena, né? A partir do momento que a gente entendeu a lógica, sabe o que, que é preciso fazer, às vezes vale a pena mesmo repensar, recomeçar, né? A gente são estruturas de dados, né, praticamente irmãs, tá? Mas não são iguais, né? O fato de nós termos essa referência para a célula anterior facilita a vida. Então, simplesmente emendar o código como a gente fez aqui, talvez não fosse a melhor solução, tá? Então, pessoal, para a solução do exercício da aula passada é isso, tá? E aí depois a gente vê aqui se consegue melhorar um pouquinho aqui essa função, esse método adicionar.